bem, caro telespectador, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos hoje aqui para estudar já a penúltima lição deste trimestre, no qual nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. O título da lição de número 12, que é a lição que nós vamos estudar hoje, será estudada também no próximo domingo na escola dominical. O título é Quem ama cumpre plenamente a lei divina. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 8, que diz assim: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E a verdade prática, amar a Deus e ao próximo é cumprir plenamente a lei divina. Muito bem, eu e o professor Calafange já estamos aqui a postos para dar início à nossa conversa, ao nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Amados irmãos, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor, a todos os professores, alunos e amigos da Escola Bíblica Dominical em Debate. Pela graça de Deus, estamos aqui em mais uma oportunidade, como nosso irmão bem falou, continuando, dando continuidade aos estudos das lições nesse trimestre. Esse trimestre que muito tem nos ajudado a compreender aquilo que são os resultados, as consequências daqueles que estão realmente ligados a Deus através do seu Espírito Santo. E nessa lição nós estamos vendo o contraponto novamente do fruto do Espírito contra as obras da carne, onde nós estamos estudando sobre o amor. E hoje, nessa penúltima lição, estaremos tratando sobre a essência do Evangelho, A essência realmente daquilo que pregamos, onde o Senhor nos resume, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui em seu ministério terreno, esteve nos explicando, simplificando para nós aquilo que é realmente a essência do Evangelho, que é o amor. E aí nós vamos ver que esse amor está expresso tanto no nosso relacionamento com Deus, para com Deus, como também para com o nosso próximo. E nós vamos começar entendendo, hoje falando sobre a questão do amor, onde quem ama cumpre plenamente a lei divina, e hoje nós vamos perceber que não adianta, não é simplesmente algumas atitudes que nós tomamos ou algumas obras que nós tomamos, mas que está diretamente ligado à obediência a Deus com estarmos expressando o seu amor. Expressando o amor que recebemos da parte de Deus, através de Jesus Cristo, um amor que nós não merecemos, é algo imerecido, e da mesma forma que recebemos, nós aprendemos na lição de hoje que nós devemos passar à frente, sem consignar o amor, sem querer gerar pré-requisitos para que possamos liberar esse amor. Mas, tomando como exemplo, como referência o amor de Deus, nós começamos a nos relacionar com o nosso próximo. Existem ainda algumas pessoas que se equivocam pensando que estará agradando a Deus simplesmente sem estar se preocupando com o seu próximo. Mas na lição de hoje vai estar bem claro para nós que uma porta de entrada para Deus, ou a forma de agradarmos a Deus, ou estar em comunhão com Ele, é realmente estar agradando o nosso próximo, é realmente estarmos em comunhão com o nosso próximo. E hoje nós temos alguns objetivos a alcançar, como todas as lições, e nós temos 3 objetivos a alcançar nessa lição de hoje, que é compreender a singularidade do amor ágape, mostrar que precisamos amar a Deus e ao próximo, e explicar que sobre a tutela, sobre a guarda do amor, devemos rejeitar as obras das trevas. É sempre o contraponto. Quando falamos de consequência, quando falamos de frutos, é justamente obras que nós executamos, que nós efetuamos, que nós realizamos por estarmos ligados a Cristo, por estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo. E esse amor que nós vamos aprender e discutir hoje é justamente um amor que só pode prover do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é assim, professor Roberto? É isso mesmo, professor Calafange. E aí nós aprendemos aí nesse primeiro ponto da lição, que fala sobre a singularidade do amor ágape, que o ponto 1.1 diz que o amor ele é um aspecto do fruto do Espírito. Gálatas 5,
2022, nós já estamos estudando aí ao longo de todo esse trimestre algumas virtudes, alguns aspectos, algumas qualidades do fruto do Espírito. E, curiosamente, o comentarista da nossa lição, ele deixou para abordar o amor como um dos últimos aspectos a ser estudado, muito embora ele esteja entre um dos primeiros na sequência normal, não é, professor? Mas aqui, certamente, porque ele quis colocar o amor como um clímax, como o ponto mais alto das virtudes cristãs, até porque Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, que é um texto fundamental para discorrer a respeito do amor e desse amor ágape, ele diz que permanece a fé, a esperança e o amor, e dentre essas virtudes, a maior delas, certamente, é o amor. E por falar em amor, como nós temos feito sempre ao longo destas aulas, destas lições que nós estamos estudando, nós temos tido a preocupação de apresentar a definição e lembramos ao caro telespectador, telespectadora, que o Novo Testamento ele foi escrito originalmente na língua grega, no grego koiné. Então nós temos aqui algumas palavras gregas para definir o amor. Uma delas é filéu, esse termo filéu está mais ligado a um tipo de amor fraternal, um amor entre amigos, entre pessoas que convivem, que se relacionam no dia a dia. E tem uma outra palavra, que é o termo eros, que tem uma conotação mais física e que está relacionada à expressão conjugal, ao ato sexual entre pessoas casadas, entre cônjuges. Evidentemente, existe uma tendência a querer utilizar o eros numa conotação negativa quando, como disse C.S. Lewis em um dos seus livros, quando o eros se transforma em Vênus, ou seja, quando as pessoas deixam de cultivar o erotismo dentro do casamento, e que nada há de errado sobre isso, mas quando elas já passam a praticar o ato sexual de forma dissoluta, irresponsável, e isso não tem nada a ver com a orientação bíblica. E o ponto 1.2 da lição, que fala sobre o amor ágape, que essa expressão ou esse termo significa um amor abnegado e profundo. Algumas traduções bíblicas definem esse tipo de amor como um amor desinteressado, um amor que não busca interesses. E Paulo diz isso justamente na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13. Então, é um dos atributos de Deus, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. A gente estudou aí, sabe, teologicamente, que existem vários atributos de Deus. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, mas nós inferimos essas categorias teológicas a partir de algumas passagens bíblicas. Mas lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, está afirmado assim, em letras capitais, pelo apóstolo João, dizendo que Deus é amor. E mais que isso, que nós o amamos, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E esse termo amor, ou amor ágape, ele é um termo comum nas Escrituras para expressar, inclusive, o amor de Deus pela humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Interessante, a maioria das pessoas, os cristãos evangélicos, sabem de cor João 3,16, mas se atreva a perguntar lá na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Alguém sabe 1 João 3,16 de cor? Talvez seja pouco provável. Enquanto que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. A primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, diz que como ele se entregou e se sacrificou por nós, nós também devemos nos sacrificar pelos nossos irmãos e dar a vida por eles. Certamente é mais difícil decorar 1 João 3,16 e mais difícil ainda pôr em prática, não é? Mas é isso que Jesus tem nos deixado. Então, professor Calafans, nós temos aqui esses dois primeiros pontos e sabemos que o amor, esse amor de Deus, esse amor ágape, aí no 1.3,
é um amor que foi derramado em nós. É verdade. Estudando essa lição, a gente percebe, e realmente analisando esse texto em que São João escreve no capítulo 3, nós percebemos primeiramente aquele momento em que o Senhor tem aquele encontro com Nicodemos, né? Verdade. Onde há aquele relato do encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com aquele mestre da lei, e ele vem a indagar o Senhor, fazer algumas perguntas, e o Senhor já diz logo para ele, né, que necessário vos é nascer de novo. E quando ele diz isso, ele já demonstra aquilo que acontece com quem realmente tem um encontro real com Cristo Jesus, ou aquele que realmente entrega a sua vida ao Senhor. Existe uma regeneração. Essa pessoa, ela nasce de novo, ela tem uma mudança na sua vida. Não simplesmente uma mudança numa nomenclatura, né? Dizer que antes não era cristão e agora dizer que é cristão. Mas aquilo que as atitudes que ele exerce, né, o seu caminhar, o seu andar, demonstra realmente que ele é uma nova criatura, que ele é uma nova pessoa. E é isso que o amor de Deus proporciona em nós. Quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e nos entregamos realmente a Ele, o que é que Ele nos proporciona? Amor, paz, longanimidade e todos aqueles frutos que estão elencados lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 22. O fato é que o fato de sermos cristãos não é simplesmente uma nomenclatura em dizermos que aceitei a Cristo e por isso sou evangélico, por isso sou crente ou por isso sou cristão. Está diretamente ligado ao que o Senhor estava explicando a Nicodemos. É verdade. Ser cristão ou aceitar a Cristo Jesus está realmente diretamente ligado ao fato de nascermos de novo, do velho homem morrer e nascer um novo homem, e esse homem expressar essa mudança através dos frutos que são gerados em sua vida. Muito bem, é isso mesmo, muito bom. Então nós vamos fazer um breve intervalo, convidamos você a permanecer conosco e voltaremos em seguida. Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta, né? Estudando aí essa penúltima lição do trimestre. E agora nós vamos adentrar no tópico de número 2, né, da nossa lição, onde tem como título Amar a Deus e ao próximo. E logo o primeiro subtópico, ele faz logo a referência ao amor a Deus. E aí nós vamos adentrar justamente na essência do Evangelho, né? Quando o Senhor ele é indagado e perguntam a ele, Senhor, qual é o maior dos mandamentos, né? Qual é o maior pré-requisito, né? O que é que nós temos que atentar mais? E aí o Senhor disse, olha, de 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. E aí nós percebemos que o Senhor diz, olha, os 2 mandamentos são esses, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e amar o teu próximo como a si mesmo. E aí nós observamos que o decálogo, né, os 10 mandamentos, ele é alcançado, ele é abarcado por esses 2 mandamentos, quando falamos do relacionamento com Deus e quando falamos do relacionamento com o nosso próximo. Nesse subtópico em particular, nós vamos falar especificamente sobre o amor para Deus, ou o amor para com Deus, onde nós devemos expressar o amor a Deus simplesmente através do nosso viver. Percebemos já através das Escrituras que Deus ele quer de nós uma vida com um amor essencial. Ele quer uma vida além daquilo que nós apresentamos para o nosso próximo. Nós temos que entender que, assim como Davi em sua oração dizia, né? Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo em mim, se há algum caminho em mim que está errado. O Senhor, Ele sonda as nossas mentes, Ele sonda os nossos corações. Aquilo que o ser humano não consegue enxergar, o nosso Deus, Ele está enxergando. Ele vai muito mais além. E nós vemos isso expressado até mesmo nos mandamentos. Como diz, olha, não matarás. O Senhor Jesus, quando Ele veio trazer a interpretação desse mandamento, Ele disse, olha, se você põe em seu coração, se arquitetar em sua mente, irá contra o seu próximo, você já é o quê? Já é um homicida. Já está, para Deus, você já configurou aquele pecado. Então, o critério de Deus vai além do critério do ser humano. O Senhor, Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações e Ele sabe realmente o que há dentro de nós, por mais que não esteja visível para o nosso próximo. Mas Deus, Ele vai bem além disso. Então, nós percebemos que o Senhor, Ele quer de nós a inteireza do nosso coração, a inteireza da nossa mente. Em certa parte
das Escrituras Sagradas, ele diz o seguinte, olha, ele não quer sacrifício. O que ele quer é obediência. Então, o que Deus quer de nós é que nós realmente tenhamos uma vida inteira voltada para Ele. Que a nossa vontade não seja mais de realizar os nossos desejos, mas sim fazer a vontade do Senhor. É olhando para Cristo, como em determinado momento, o São João, capítulo 4, ele cita ali um momento em que o Senhor está trabalhando, está naquela obra, e os discípulos preocupados com Ele, lá em João 4:34, e Jesus disse, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Os discípulos estavam preocupados se o Senhor tinha se alimentado ou não. E Jesus Cristo sempre, nas suas atitudes, ele demonstrava que ele tinha um propósito maior. Que o propósito dele era fazer a vontade do Pai, era fazer a vontade de Deus. E esse sentimento também hoje tem que estar em nós. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, como olhamos para Deus e nos voltamos para Ele, nós temos que realmente procurar ser obedientes a Ele. E como ser obedientes? Como ser obediente a Ele? É nos entregando, a nossa vida por inteiro. Existe uma dificuldade no ser humano e até mesmo uma certa, normalmente, uma certa separação que quer se fazer na sua vida. Tem a minha vida na igreja e tem a minha vida no trabalho. Uma vida dupla. É uma vida dupla. Eu tenho sou uma pessoa no meu trabalho, sou uma pessoa na minha igreja. E para o Senhor não há separação. Para o Senhor não há uma vida espiritual e tem uma parede no meio e depois tem uma vida secular, como costumam falar. Não. O Senhor olha para nós como inteiro. Não há separação, não há divisão. Então, se queremos agradar a Deus, como está aqui em nossa lição, nós temos que amá-lo mais afugentando da prática do pecado. Mas que o nosso corpo ele se santifique cada vez mais, que nós nos separemos cada vez mais para um propósito singular. E que propósito singular é esse? É justamente de agradar a Deus, de realizar a sua obra, de servir. A exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, como foi bem expresso no Evangelho, mas veio para servir, ele veio com um propósito. Teve momentos que Jesus Cristo, ele realmente orando e sofrendo aquelas dores, ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Jesus Cristo, ele tinha esse sentimento de realizar a vontade do Pai. Da mesma forma, nós que somos novas pessoas, novas criaturas em Cristo Jesus, nós também temos que ter essa mesma abnegação. Abrir mão do nosso desejo, de realizar o nosso desejo em prol de algo maior, que é justamente estarmos sendo fiéis a Deus e obedientes à sua palavra. Não é assim, professor Roberto? Isso mesmo, professor Calafange. Enquanto você dizia isso, eu me lembrava de uma citação de Agostinho, que eu gosto muito. Ele diz, ame a Deus e faça o que você bem quiser. Evidentemente é um trocadilho, uma provocação no estilo agostiniano. Ele estava querendo dizer que, na verdade, quando a gente ama a Deus, a gente só faz aquilo que Deus quer. O próprio Jesus disse muito bem que aquele que o ama, guarda os mandamentos dele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse sim é aquele que me ama. E verdadeiramente não há outra forma de nós obedecermos a Deus que não seja através e por meio do amor. Deus se nega a que as pessoas o sirvam apenas por uma opressão ou por um jugo, seja ele de qual tipo for. O convite de Deus é para que nós o amemos, para que nós andemos com Ele e desfrutemos da sua presença. E outra coisa muito importante que nós destacamos aqui, com base em Mateus capítulo 22, nesse tripé do amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos, é pensar que Deus quer que nós tenhamos equilíbrio. O professor Calafange aqui foi muito feliz ao declarar que algumas pessoas querem ter uma vida dúbia. Algumas pessoas querem ser crentes dentro de quatro paredes, mas quando saem a público não agem como cristãs. E nós devemos ser cristãos e seguir a Cristo e demonstrar o amor de Cristo sempre, todos os dias da semana, todos os dias do mês e todos os dias do ano. E amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. O que é que acontece quando alguém decide apenas amar em uma dessas dimensões em detrimento de outras?
Por exemplo, de vez em quando a gente escuta alguém falar que ama a Deus. Não, eu amo a Deus, meu negócio é amar a Deus, eu não me interesso, não me preocupa com o próximo, não me preocupo comigo, e sacrifica o próprio corpo, não se alimenta, não busca dormir e também despreza as pessoas. Então, essa pessoa que diz que ama apenas a Deus, nós podemos categorizá-la como um fanático. O que é um fanático? É a pessoa que diz que ama só a Deus, que vive só para Deus, mas que não está nem aí para as pessoas e nem para ele mesmo. Aí tem outras pessoas que não amam a Deus, mas não, eu nem acredito que Deus existe, mas eu quero saber se eu estou ajudando o próximo. Então aí é um outro problema, quando a pessoa foca apenas nessa dimensão, porque aí se torna um mero filantropista, aquela pessoa que quer ajudar os outros, mas falta-lhes uma experiência, uma dimensão com o eterno, com o próprio Deus, e ao mesmo tempo também às vezes sacrifica a ela mesma, né? Porque só se interessa pelas outras pessoas, só se interessa pelos outros e despreza muitas vezes a sua própria condição. E pode acontecer também da pessoa que enfoca apenas no amor a ela mesma. Então é aí quando a pessoa se torna egoísta, egocêntrica, centrada nela mesma, né? É aquela pessoa que diz, não, eu não sei nem onde é que está Deus, não me interessa quem são as pessoas, eu estou sempre interessado naquilo que tem a ver comigo, os outros não me interessam. Então aí é uma situação crítica que nós testemunhamos hoje com muita frequência na nossa sociedade, que são pessoas focadas apenas nelas mesmas. Então é preciso ter cuidado. O ponto 2.2 da nossa lição diz que nós devemos amar a si mesmo, amar nós mesmos. Aí é preciso ter cuidado em relação a isso, para não ir para o narcisismo, para o egoísmo, né? Essa palavra narcisismo vem da mitologia grega, a história de uma pessoa lá que ficou encantada ao ver o seu reflexo, o reflexo do seu rosto ali no rio, e ele ficou tão obcecado com aquela imagem que não conseguia mais sair dali, não conseguia mais ver ninguém. Então, é preciso não confundir amar a si mesmo com narcisismo e com egoísmo. Amar a si mesmo é cuidar bem do corpo, é viver bem com Deus, é cultivar uma vida saudável, uma experiência profunda com Deus alicerçada com base nas Escrituras, na Palavra de Deus. Então, pensar sempre que é preciso que esse tripé esteja posto para que nenhum dos lados venha a cair. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar em seguida para dar continuidade e ainda discutir esse segundo ponto da lição, onde nós estamos falando sobre amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Meus amados irmãos, estamos de volta, com mais um tópico dessa lição e dando continuidade àquilo que nós estamos estudando, lembrando que nós estamos no tópico 2, amar a Deus e ao próximo, e nós queremos contribuir, corroborar com aquilo que o nosso professor José Roberto estava falando no subtópico 2, o amor a si mesmo. E aí existe uma dificuldade de algumas pessoas em aceitar os seus próprios defeitos, as suas próprias falhas, e acaba se martirizando por isso. Primeiro, nós temos que entender que nós somos falhos, somos limitados e ainda estamos em um corpo corruptível. E quando falamos em corruptível, quer dizer o quê? Suscetível à queda, suscetível ao erro, ao pecado. Isso não quer dizer que nós devemos baixar a guarda e dizer, não, já que a graça me alcançou, já que esse favor imerecido de Deus me alcançou, eu vou viver de qualquer forma. Não estamos falando disso, mas existem pessoas que querem superar o crivo do próprio Deus. A graça de Deus lhe alcançou através de Jesus Cristo, mesmo com suas transgressões. Deus nos declara justos, não porque nós sejamos justos em nós mesmos, nas nossas obras, mas porque o sacrifício substitutivo foi realizado, foi concretizado. Então, quando Deus olha para nós, em Cristo Jesus, Ele nos declara, nos dá uma sentença favorável
de que nós somos justos. Então, nós temos que reconhecer que somos falhos, que somos limitados. Obviamente, existem algumas limitações, algumas falhas que nós temos, nós que somos novas criaturas, que isso nos incomoda. Não é? Existem falhas, professor Roberto, que nós temos, que isso incomoda, que isso nós queremos agradar a Deus, mas a nossa carne ainda está inclinada para alguns erros. E nós temos que apresentar esses erros a Deus, pedir ao Senhor direção, pedir ao Senhor ajuda para que você venha a tentar melhorar na onde você está errando. Mas nunca esquecer, nós somos limitados, nós somos falhos, mas mesmo assim, em Cristo Jesus, nós somos justos. E nós só alcançaremos esse corpo, né, glorioso, só alcançaremos esse corpo que não estará dado à corrupção, quando realmente chegar aquele dia onde aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então, a mensagem que eu quero deixar para os amigos e irmãos é que nós não podemos exceder o crivo, não podemos exceder aquilo que Deus está passando para nós. O amor de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou. Então, meu amado, não queira se martirizar pelas suas falhas, pelos seus pecados, mas apresente diante de Deus que Ele é poderoso para lhe ajudar a ser uma pessoa melhor e agradar a Ele. É isso mesmo, professor Calafate. E aí, o ponto 3 da lição aponta justamente nessa direção, que nós precisamos estar sob a tutela do amor, a fim de rejeitarmos as obras das trevas. Então, o que mais acontece é que algumas pessoas, é o que nós temos estudado ao longo deste trimestre, algumas pessoas se deixam ser conduzidas pela natureza pecaminosa, pela natureza carnal, e por causa disso são pessoas que se frustram, e inclusive em relação à lei, ao legalismo, que foi o que o professor acabou de apresentar, algumas pessoas, por não serem capazes de alcançar um determinado patamar, elas se sentem decepcionadas, e decepcionadas inclusive com elas mesmas. Né? Mas o que fazer para agradar a Deus? A melhor forma de nós agradarmos a Deus é debaixo da tutela do amor, ponto 3.1. Se a gente se deixa guiar pelo Espírito Santo, o resultado é que nós nos deixamos controlar pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai produzindo em nós um amor fluido, um amor que vai se manifestando de forma sobrenatural. E aí, sem que você menos espere, você vai sentir que está fazendo aquilo que Deus deseja, aquilo que está na palavra de Deus. Há um versículo muito importante lá no livro do profeta Zacarias que diz, evidentemente num outro contexto, que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E isso se aplica também à manifestação do amor na vida das pessoas, na medida em que eu dependo mais de Deus, que eu deixo o fruto do Espírito ser gerado em minha vida, mais amoroso eu vou me tornando. Então, essa é uma prática constante, é algo que não acontece da noite para o dia, e é diferente, inclusive, dos dons espirituais. Paulo, quando discorre a respeito do amor, lá na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele está tratando a respeito de uma comparação com os dons do Espírito Santo. Então, a espiritualidade cristã não se mede pelos dons. A espiritualidade cristã não se mede por aquilo que se faz ou que se deixa de fazer, mas por aquilo que Deus faz em nós através do seu Espírito. Então, o comentarista da lição aqui, ele explica, fazendo alusão à tutoria, dizendo que ter um tutor significa ter alguém para amparar, defender e proteger. E ele diz que fora da tutela do amor ágape, que é o amor divino, o crente pode voltar à prática das velhas obras infrutuosas da carne. Então, se eu amo a Deus, então certamente eu vou querer obedecê-lo. Eu posso até fazer aqui uma analogia com o casamento, o marido, a mulher, os cônjuges num relacionamento sadio, saudável, pautado na palavra de Deus e no amor, é um relacionamento no qual eles têm prazer em agradar um ao outro. Então, se nós amamos a Deus, o nosso prazer está
em fazer a vontade dele. Não é isso, professor? É verdade, amado professor. Dando continuidade aqui, adentrando no tópico número 2, né, o subtópico 2, onde nós vamos falar sobre amor, antídoto contra o pecado. E aqui nós vamos entender, quando Jesus Cristo veio a expressar esses dois principais mandamentos, nós vamos entender o alcance que esses dois mandamentos, ele chega, né, até onde ele vai. Porque quando nós falamos em amor, se nós amamos a Deus, se nós amamos ao nosso próximo, logo, aqueles outros mandamentos que interferem na nossa relação com o nosso próximo e para com Deus, eles serão alcançados. Porque se nós amamos ao nosso próximo, nós não vamos invejá-lo, nós não vamos procurar feri-lo, nós não vamos matá-lo, mas, como também se nós amamos a Deus, nós não colocaremos nada acima dele, nenhum ídolo acima dele. E quando falamos em ídolos, tem pessoas que se pegam muito à imagem de escultura, né? Mas ídolo nós podemos definir como sendo qualquer coisa que venha tomar o lugar de Deus. Isso pode ser um bem material, isso pode ser o seu emprego, isso pode ser a sua família, que é importante, mas nada pode tomar o lugar de Deus. Então, na realidade, quando expressamos esse amor em nossas vidas, tanto para com Deus, tanto para com o nosso próximo, como está aqui no nosso tópico 2, nós estamos usando como um escudo, como um antídoto, né? Algo que vai impedir que nós venhamos a pecar contra Deus e contra o nosso próximo. Então, nós estamos tratando hoje realmente com a essência, né? O amor, ele é um antídoto, o amor, ele é a ferramenta, o instrumento capaz de nos fazer conseguir estar em comunhão com Deus, como também estar em comunhão com o nosso próximo. Não é assim, professor Roberto? É isso mesmo. Então, só reforçando, o amor não faz agir de modo cortês, o amor nos faz agir de modo cortês, de modo paciente. Então, o amor nos leva na direção correta. Inclusive, Paulo chamou o amor de um caminho sobremodo excelente. Se você quer andar pelo o caminho correto, se você quer andar pelo caminho certo, então cultive o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. E na medida em que você cultiva esse amor, você estará se aproximando cada vez mais do caráter de Cristo. E aí eu quero dizer com muita sinceridade para você que nos acompanha neste programa, o maior alvo de Deus em nossas vidas é que nós venhamos a fazer a sua vontade, para que cada dia mais nós venhamos a parecer com Cristo. Infelizmente, nós vivemos aí uma época em que as pessoas estão deturpando o que é que significa ser cristão. Mas ser cristão é o desenvolvimento do caráter de Cristo. Como disse um certo pensador, é fazer com que nós sejamos pequenos cristos, ou melhor, imitadores dele, para que assim venhamos glorificar o Pai Celestial. Muito bem, nós estamos convidando você a permanecer conosco. Vamos voltar para fazer o nosso último bloco e vamos falar sobre o amor que leva à obediência. Muito bem, estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós estamos estudando neste trimestre as obras da carne, o fruto do Espírito, e hoje nós já estamos aí na penúltima lição, tratando a respeito do amor, que é a virtude capital, o principal da fé cristã. E temos dito aqui nesta lição que quem ama cumpre plenamente a lei divina. Paulo deixou isso muito bem claro na sua epístola aos Romanos, sobretudo quando ele estava ali no seu enfrentamento com os judaizantes, e é o que ele faz aqui também na epístola aos Gálatas. Os judaizantes colocavam uma série de preceitos, normas e regras para se agradar a Deus, e Paulo é taxativo, ele é enfático, ele diz assim, olha, se você quer agradar a Deus, você só precisa fazer uma coisa, e ele está retomando aqui o ensinamento de Jesus. Jesus disse, olha, vocês querem amar a Deus? Um dos doutores da lei lá perguntou a Jesus qual mandamento era o mais importante. E ele disse, olha, é simples assim, ama a Deus e ama o próximo como a você mesmo. E Paulo diz a mesma coisa, tanto na Epístola aos Romanos, quanto na Epístola aos Coríntios, quanto na Epístola aos Gálatas, que o caminho para agradar a Deus é através do amor.
E o ponto aí 3.3 da nossa lição diz justamente isso, professor Calafage, que o amor é quem leva à obediência. É verdade. E aqui nós vamos entender, né, o amor levando à obediência, justamente quando nós temos a concepção de aquele que ama a Deus, aquele que realmente tem o seu amor voltado para o Senhor, ele tem a facilidade, ele tem o norte de realmente amar o próximo, realizar a sua vontade e consequentemente, agradá-lo. Nós podemos observar, conforme está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13, versículo 35, onde diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quando nós falamos, como o professor Roberto estava falando, a questão de sermos reconhecidos como cristãos, quando nós falamos em cristão, na acepção da palavra, não é simplesmente ser evangélico, não é simplesmente se dizer crente, mas cristão quer dizer que crê em Cristo, cristão quer dizer que é imitador de Cristo, e cristão quer dizer que as minhas atitudes representam, as minhas atitudes mostram aonde eu estou ligado, aonde eu estou enxertado. Ou, como nós já falamos em momentos anteriores, a Bíblia do mundo, a Bíblia das pessoas que não conhecem a Deus, é a nossa vida. O mundo lá fora, as pessoas que não conhecem a Deus, elas não tiram tempo, não reservam tempo para ler a Bíblia Sagrada. Muitas nem conhecem. Às vezes conhecem de ouvir falar. Mas a forma de nós expressarmos o Evangelho de Jesus Cristo, expressarmos o amor dele, é através das nossas atitudes. Então, como nós podemos ser conhecidos ou reconhecidos como cristãos? As nossas atitudes revelando Jesus Cristo em nossas vidas. Então, nesse tópico, realmente está falando aqui, quem ama tem prazer em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então, quer dizer o que? Amar envolve atitude, amar envolve ação. É a mesma coisa de você chegar para o seu cônjuge, ou para um filho, ou para alguém da família, ou propriamente um amigo, e dizer que ama, mas as suas atitudes são contrárias àquilo que você está dizendo. É uma expressão, como diz o ditado, da boca para fora. É aquilo que você expressa através da sua... você verbaliza, mas na sua vida realmente você não demonstra. Então, quando nós falamos de obediência a Deus, não é obediência de palavras. Não é simplesmente cumprir ritualísticas, não. Mas quer dizer o quê? Quer dizer realmente viver em obediência a Ele, viver expressando o seu amor para com Ele, para com o nosso próximo e para com nós mesmos, né? Como nós vimos. E aí, através dessas nossas atitudes, realmente nós seremos enxergados como cristãos. E não simplesmente isso. O principal de tudo, as pessoas vão olhar para nós e não vão perceber simplesmente a nossa pessoa, mas através de nós eles vão ver a Cristo e vão querer ter o encontro que nós tivemos também realmente com Ele. É isso mesmo, professor. E justamente essa é a conclusão da nossa lição, já que nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, as coisas velhas ficaram para trás, então se espera que agora nós tenhamos atitudes condizentes com a nossa fé. Então, se nós amamos a Deus, devemos agir como filhos de Deus. E ser filho de Deus é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. E produzir frutos que sejam dignos, de fato, do nosso arrependimento. Uma demonstração de que nós fazemos parte de Cristo, de que estamos crescendo com Ele e de que estamos sendo moldados conforme a imagem dele. E quando falamos em fruto, devemos lembrar que fruto serve para alimentação. E eu gostaria de lembrar para você que nós não somos árvores de Natal. A árvore de Natal, ela é muito bonita, colocada lá para enfeitar a sala no período natalino, mas tem um problema. A árvore de Natal não alimenta, só serve de enfeite. Então, nós, como cristãos, precisamos alimentar as pessoas. E o alimento que agrada as pessoas é o amor. Jesus disse que nós somos conhecidos através dos nossos frutos. Então, através das nossas qualidades, através das nossas virtudes. Então, que venhamos
a rogar ao Pai, pedir a Deus para que, através do seu Santo Espírito, produza em nós esse fruto, esse amor genuíno, esse amor autêntico, para que cada dia mais nós sejamos parecidos com Cristo, para que nós sejamos formados à imagem dele, à semelhança dele em caráter. Evidentemente, não é uma tarefa fácil. Não vou dizer a você que isso acontece num estalo de dedos. Isso depende de tempo, de experiência com Deus, de leitura da Bíblia, de prática de vida. Mas nós não podemos desistir jamais, seguindo sempre à frente, adiante, sem olhar para trás e na esperança de que a cada dia mais nós venhamos a crescer nessa fé. E se por acaso alguém cai, se por acaso alguém escorrega ao longo do caminho, levante-se. Nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é aquele que a propiciação, perdão pelos nossos pecados, mas o alvo continua sendo o mesmo. Nós somos convidados a permanecer seguindo neste caminho do amor ágape. Muito bem, nós estamos partindo para o final do nosso programa. Queremos convidá-lo a frequentar a escola bíblica dominical da sua congregação. Afinal de contas, não é, professor Calafange, o debate continua, né? Aqui é apenas um subsídio, né? É mais uma ferramenta que nós temos para estar aprendendo cada dia mais, tendo esse acesso ao conhecimento, mas nada substitui a dinâmica, né, de você estar em sua sala, na escola bíblica dominical. Você que está nos assistindo, que ainda não é aluno da escola bíblica dominical assíduo, procure a escola bíblica dominical. Lá você vai aprender, vai ter a oportunidade de interagir com os demais alunos, com os professores, e sabendo que na escola bíblica tem um lugar reservado para cada um de nós, independente da faixa etária. Então você vai, leva seu filho, leva sua esposa, lá tem as salas reservadas para cada faixa etária. Então não deixe de ir, de interagir, de aprender e também de expressar o seu amor, estando aprendendo em comunhão com seus irmãos. É verdade. Inclusive Jesus disse que uma das formas de nós demonstrarmos o amor a Deus é através do entendimento. Então a escola dominical, o estudo da palavra de Deus é também uma demonstração de que nós amamos a Deus. Então convidamos você a se matricular na escola dominical, vá se preparando aí, nós estamos concluindo já este trimestre, mas a revista nova que vai se iniciar aí no próximo trimestre já deve estar chegando por aí na sua localidade. Não deixe de adquirir o seu exemplar da revista da Escola Bíblica Dominical. E lembrando sempre do valor de continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém.